Legal, estamos de volta aqui, pessoal. Vamos entrando. Vamos lá. Joia. Juliana já deve estar entrando agora. Assim que ela entrar, eu já coloco ela aqui. E pessoal, vocês puderem já ir colocando as perguntas aqui nessa live, que pra gente estar respondendo. Vamos lá. Vamos lá, pronto. Voltei. Voltou. Voltamos. Legal, vamos ver o pessoal entrando. Aí eu até pedi para o pessoal aqui para ver se eles colocam aqui de novo as perguntas, para a gente estar. E se Então, caso você queira falar alguma coisa mais relevante a respeito de bandagem que você acha que seria interessante, fica à vontade. Não, só para fechar o que eu falei da respiração oral, né? Eu acho que a bandagem para respiração oral tem uma resposta muito boa. Só que eu não vejo a bandagem para respiração oral como as pessoas veem. As pessoas pensam que o quê? Né? Tudo bem, o paciente já consegue respirar pelo nariz, ok. Ótimo, que bom. Vamos colocar a bandagem orbicular dos lábios? Eu vou falar para vocês. Não, eu não colocaria primeiro no orbicular dos lábios. Eu colocaria no masseter. Lembra que quem fecha a boca é o masseter. Então, na verdade, eu não vou colocar no orbicular dos lábios e eu não vou dar força para esse masseter, tá? Peraí, a Fernanda colocou assim, minha pergunta foi sobre o respirador oral e esse já passou por uma avaliação do otorrino sem que houvesse obstrução. É exatamente isso que eu tô falando agora, Fê. Um beijo para você, minha coleguinha do Orion. Fê, então vamos lá, vamos conversar. O que acontece? Imagina que o paciente tem condições de respirar pelo nariz e está na hora de você fechar a boca desse paciente, certo? O primeiro raciocínio que o fono faz é o quê? Vamos colocar uma bandagem em orbicular dos lábios. O problema é que eu acho que é um raciocínio, a princípio, pequeno e errado. Por quê? Quem fecha a boca é o masseter. Então, o que eu faria? Eu colocaria uma bandagem em masseter, objetivando o quê? Objetivando a movimentação. Objetivando o aumento da contração. O que a gente tem como enfim, movimento e como fisiologia do paciente respirador oral? A gente tem aquele paciente que tem um masseter fraco. Então, a gente vai fazer o quê? Qual é o nosso objetivo? Não aumentar a força do masseter? Então, pensando na funcionalidade, eu começaria através do masseter, eu não começaria através do lábio. As pessoas têm muito essa coisa de que, assim, vamos atacar o lábio para que a pessoa feche a boca. Mas não, no momento em que você dá função para o masseter, você fecha a boca sem precisar chegar no lábio. Claro que um respirador oral, a gente sabe também, que tem o lábio hipotônico e tem muitas vezes o mento em hiperfunção. Então, assim, esse paciente é aquele que eu tenho muito cuidado na hora de colocar a bandagem, por quê? Em geral, as pessoas colocam a bandagem na região do mento. Então, o que acontece? Tá errado, tem que colocar só no lábio. E o fazendo o quê? Olha, fazendo a força do lábio para cima. Então, a gente tem várias formas de pensar no movimento desse lábio, né? Então, por exemplo, se eu tenho um mento em hiperfunção, um lábio inferior em hipofunção, um lábio superior em hipofunção, eu tenho que fazer a bandagem apenas sobre o lábio, sobre o orbicular, em hipofunção. Se eu botar a bandagem em cima do mento, porque eu errei, porque eu fiz uma bandagem maior, ou porque eu afastei do lábio, está errada, tá? Então, isso é mais importante. Agora, numa terapia de hematoxicidade orofacial, acho que o que acontece é que durante a terapia a gente trabalha uma série de exercícios para atender esse paciente, para melhorar toda a sinergia da movimentação orofacial. Então, o que eu acho importante também a gente saber? A gente tem que pensar que durante o meu atendimento eu posso usar várias bandagens, pensando em quê? Em mobilidade, em força, em coordenação, etc., tá? Para quê? Qual é o meu objetivo com o uso dessas várias bandagens? Meu objetivo é, a cada exercício, dar uma funcionalidade diferente para aquela musculatura que eu estou trabalhando especificamente. Então, acho que é isso que é o legal da história. A gente tem que saber usar a bandagem da forma certa. A bandagem é literalmente um recurso para dar um improve na minha terapia. Então, se eu preciso fazer um exercício para focar na movimentação labial, eu tenho que fazer, posso usar a bandagem como um resistor de lábio.
Se eu tenho que aumentar a força do meu masseter, eu tenho que usar a bandagem de alguma forma que aumente a resistência durante a movimentação para que o masseter comece a trabalhar mais. Então, acho que começa o uso da bandagem lá atrás, no como se raciocina o uso da bandagem e como se raciocina a própria motricidade orofacial. Pensar em movimento não é só pensar em 10 exercícios disso, 10 exercícios daquilo. Não. É pensar que você, a cada terapia, você tem que fazer um movimento e esse movimento na sessão seguinte tem que ser diferente, tem que ser mais evoluído e por aí vai, tá? Então, acho que, Fê, eu respondi a sua pergunta? Responde para mim. Acho que a Fê tá aí ainda. Bom, enfim, enquanto a Fê... Rapidinho, enquanto a Fê responde, eu posso só falar uma coisinha? Na hora que eu estava saindo, eu acho que foi a Cris Jordão escreveu uma coisa assim. Cris, me corrija se eu estiver errada. Eu espero que você esteja aí. Ela falou assim, não, mas a professora falou que ela usa a mesma bandagem durante 2 meses. Então, eu vou falar o seguinte, gente. Essa é a forma como eu trabalho. Eu estudo o movimento. Mais do que, assim, né? Eu acho que, assim, dentro da minha área neurologia, eu não posso dizer nem para vocês que eu sou especialista em deglutição, nem em motricidade orofacial, nem nisso, nem naquilo, porque, assim, eu sempre atendi paciente neurológico. Então, pensando no paciente neurológico, que é o paciente que eu tenho mais expertise, eu sempre penso em melhorar o movimento dele em toda a sessão. Então, assim, eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu não posso pensar que eu vou sair do status 1 para o status 2 em uma sessão. Ok, mas eu tenho que ter alguma modificação de comportamento da sessão 1 para a sessão 2. E para pensar nessa modificação de comportamento, eu penso numa bandagem diferente da sessão 1 para a sessão 2. Pensem o seguinte, gente, quando eu trabalho, eu não trabalho em cima de um método, acho que deu para vocês observarem. Eu trabalho em cima de um raciocínio fisiológico dentro da motricidade humana. Por que eu falo da motricidade humana e não da motricidade oral? Porque eu tenho que entender todo o montante daquele paciente, né? Se é um paciente neurológico com espasticidade, que tem, sei lá, tem uma espasticidade global e que de alguma forma tem mais espasticidade de um lado do que do outro, tem um sensorial alterado mais do que do outro, eu tenho que levar tudo isso em consideração na minha utilização de bandagem. Então, tem... Opa, deu uma travadinha aqui. Acho que a Juliana já volta. Vamos lá. Voltou? Voltamos. Joia. Ufa, ainda bem que vocês Agora estão tá aí okay. ainda. Pronto. Então, voltando aqui no assunto, né? Então, por que eu não uso a mesma bandagem da sessão 1 à sessão 8, tá? Porque eu não trabalho com método fechado. Eu não sou uma fonoaudióloga de método. Por quê? E não estou falando com isso que eu não defendo métodos. Defendo sim. Por quê? Porque o método, ele organiza o seu raciocínio terapêutico, mas eu não me prendo ao método. Eu me prendo à motricidade que eu estou vendo ali na minha frente. Então, acho que é isso que o fonoaudiólogo tem que começar a abrir a cabeça. Quando você aprende dentro do método, você aprende cada um do passo a passo do método. Você tem que seguir o método. Ok. Foi o seu objetivo. Agora, a partir disso, acho que o mais interessante é que você tem a possibilidade de criar em cima, dentro do seu conhecimento de fisiologia, dentro do seu conhecimento de avaliação, fisiologia e por aí vai. Legal. A Tânia está perguntando aqui, a Tânia Leão, se existe um número máximo de uso de bandagens na face. Olha, eu tinha uma ideia de que eu não gostava de usar muita bandagem em face. Até que eu vi um trabalho da Roberta Paulon, que defendeu há pouco tempo o doutorado dela, com paralisia facial periférica. A Roberta é uma fofa, uma linda, e eu não li ainda o final da tese dela, mas eu tive uma aula com ela. E ela coloca, nesses pacientes com paralisia facial periférica, ela coloca a bandagem no rosto todo do paciente. E ela tem uma resposta incrível. Então, o que acontece? Isso é uma coisa legal da gente entender. Eu não usaria como a Roberta usaria, mas os pacientes tiveram resposta. Então, eu acho que a gente tem que ir aonde a gente tem uma fundamentação científica com resposta. Então, Taninha, querida do meu coração, literalmente respondendo a sua pergunta,
Eu não tenho essa resposta também, graças a Deus. Porque se eu tivesse resposta de tudo também, eu ia ser insuportável, né? Não, é verdade. Mas, qual é o meu raciocínio? Tá? Vamos lá, vamos pensar qual é o raciocínio. Você tem um paciente que você está atendendo e você vê que ele se incomoda com uma bandagem. Quantas bandagens você vai deixar no paciente? Nenhuma. Se você vê que você tenta usar a bandagem e o paciente suporta bem, tem uma resposta imediata legal, aí você coloca uma, você observa o comportamento, você dá uma atividade, você vê que a resposta é boa, ok. Você coloca outra, você vê que a resposta é boa. E outra coisa, mais do que tudo, o uso das bandagens ele é sincrônico. Aí, eu posso deixar as duas bandagens sem problema nenhum. O que é o uso da bandagem sincrônico? Todas as bandagens que você está utilizando, elas têm um objetivo em comum. Porque vamos supor, você tem um objetivo... Imagina, Taninha, se eu colocar, por exemplo, uma bandagem orbicular dos lábios para fechar a boca, e aí eu coloco uma bandagem zigomática, na região do zigomático, pensando na contração do zigomático. Eu não vou estar fazendo uma movimentação antagônica? Então, não posso deixar essas duas bandagens, tá? Agora, eu também sou muito chata com deixar a bandagem. Quem aqui já usou bandagem por 7 dias? Levanta a mão agora. Pode levantar. Estou esperando. O Ricardo pode ter mais essa experiência que ele trabalha com esportista, né, Ricardo? Só que quem trabalha com esporte, você está falando ali de pessoas que têm movimentos que eu nunca vou ter na vida. Verdade ou mentira? Né? São pessoas que têm movimentos refinados, são pessoas que têm movimentação que é totalmente diferente da movimentação que eu tenho. Tá? Eu posso vir a melhorar a minha movimentação e chegar a um ponto deles? Não. 42 anos eu acho que eu já não vou conseguir. Mas eu posso tentar e melhorar o movimento que eu tenho hoje, sem dúvida. Isso sem dúvida. O educador físico está aí exatamente para essa proposta, com essa proposta. Não é, Ricardo? Eu tô errada. Não, tá certíssimo. Só que a grande questão é que a gente tem que pensar sempre na questão do movimento. O paciente que a gente tem, seja um paciente que tem... Vamos pensar no paciente que tem um distúrbio, não no paciente que a gente está desenvolvendo uma função. Eu tenho que tomar muito cuidado do movimento que eu quero fazer com ele. Né? Do movimento que eu vou fazer com ele. Então, assim, eu não preciso usar esse antagonismo de movimento se não é meu objetivo. Eu não gosto de deixar a bandagem por muito tempo nesse cara. Então, por exemplo, se eu deixar essa bandagem num atleta, é diferente. Se eu deixar essa bandagem numa pessoa que tem um distúrbio, é totalmente diferente. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio... Uma pessoa que tem um distúrbio, muitas vezes, ela não tem tanta mobilidade, ela não tem tanta movimentação, ela tem várias limitações. Então, você deixa aquela bandagem por muito tempo, ela acomoda o movimento. Uma pessoa que você está desenvolvendo a funcionalidade, tudo bem. Por exemplo, se você está trabalhando com um cantor e você quer dar sensação para aquela mobilidade de laringe, vai em frente, meu amigo. E se para ele é confortável manter a bandagem por um tempo, vai em frente, meu amigo. Não estou falando aqui, por exemplo, de bandagem para dor. Eu não estou falando de bandagem linfática. Eu não estou falando de bandagem que tem objetivos sensoriais. Eu estou falando de uma bandagem pensando no movimento, tá? Pensando no improve do movimento, pensando nesse sentido. Então, acho que é muito interessante a gente ter essa ideia, porque, assim, tendo essa ideia, o raciocínio é bem o seguinte, Taninha. O meu paciente, vamos supor, é um PCzinho, eu vou lá colocar uma bandagem de orbicular. Ele pode ficar 7 dias? Pode. Só que será que ele não vai cair numa acomodação? E outra coisa, será que ele não vai babar e aquela bandagem vai ficar ali por 7 dias cheia de bactérias na boca? Então, são coisas que a gente tem que raciocinar. E tem coisas que a gente não pode deixar... Ai, puxa vida, mas eu aprendi que é assim. Não, acho que a gente tem que raciocinar em cada caso. Não dá pra gente generalizar. Entendi. Até uma pergunta que eu queria fazer para você, Juliana, que eu até fiz tanto para o Júlio quanto para o Marcos. Se na fono tem aplicação de bandagem para prevenção, não só para estar tratando alguma coisa. E ambos falaram que sim, tem que trabalhar um preventivo. Aí eu queria saber se na fono também. Então, ontem eu vi a sua live de ontem, eu não vi da segunda-feira, infelizmente, mas vou ter a oportunidade de ver no site, eu achei isso muito legal. Mas ontem eu vi
a sua pergunta para ele e eu fiquei pensando nessa pergunta, tá? O que seria prevenção? Então, assim, dentro da fonoaudiologia, infelizmente, a gente trabalha ainda muito pouco com prevenção. Então, por exemplo, talvez, eu comecei comecei a locubrar aqui algumas ideias. Então, assim, talvez prevenção para abuso vocal em professor. Aí, gente, uma ideia para quem trabalha com nódulo, fenda, para quem trabalha com a população de professor, uma bandagem que ele tenha, de alguma forma, aumento da sensibilidade da região de pescoço para ele não fazer tanto esforço com a musculatura de pescoço, musculatura laríngea, musculatura extrínseca mesmo de pescoço, trapézio. Ele não necessariamente precisa ter um distúrbio, mas ele pode, de alguma forma, prevenir um distúrbio se ele tem um sensorial ali que ajuda ele a pensar, putz, eu não posso aumentar a minha voz, eu não posso aumentar o esforço que eu faço, a tensão que eu uso. Então, pensei nessa forma. Pensei no idoso. Hoje em dia, a gente tem dentro da fonoaudiologia um trabalho muito legal que se faz com o idoso de forma preventiva, de uma série de questões. E, atualmente, eu estou envolvida aí no projeto de prevenção de distúrbios de deglutição mesmo, com idosos saudáveis. E aí eu fiquei pensando, será que é possível? Acho que é possível. Acho que a gente pode usar a bandagem para que eles percebam os movimentos que talvez eles hoje façam com menos eficiência do que faziam há anos atrás. Então, eu estou apenas trazendo possibilidades, viu, Ricardo? Eu não estou trazendo... Sim. Fatos, eu não estou trazendo evidências, Entendi. eu estou trazendo possibilidades, pensando no raciocínio todo que eu tenho do uso de bandagem. Entendi. Não, tá ótimo. Sensacional. Vamos lá, vamos fazer mais duas perguntinhas. Tem aqui a da Graziele, que ela já até perguntou faz um tempo, quais são as evidências científicas do uso da bandagem em pacientes disfágicos? Grazi, esse ano não, ano passado. Peraí, eu tô na dúvida se foi esse ano ou foi ano passado, mas se não foi janeiro, foi dezembro, então dá no mesmo. Saiu um trabalho recente na Dysphagia, não sei se você leu, quem quiser eu posso até colocar na bio da MoveTape, tá? Se alguém tiver interesse, é só falar pro Ricardo que eu coloco lá. E é um artigo que fala sobre uso de bandagem em deglutição, né? Então, na verdade, foi um artigo feito com jovens, saudáveis, sem disfagia. E aí, o que acontece? Eles dizem que o uso da bandagem ele é eficiente, da forma como eles colocaram, ele é eficiente para a mobilização laríngea. Eu só não sei se é um artigo coreano ou chinês. Eu só sei que vem da Ásia, tá? Mas ele saiu da Dysphagia, agora na penúltima edição da Dysphagia. E o que esse artigo traz para a gente? Que a bandagem pode modificar a mobilização da laringe. Ponto. Essa mesma resposta, a gente teve 2 artigos em 2 anos seguintes, se eu não me engano, de 2017 e 2018, que saiu na Voice, tá? Na revista Voice, sobre o uso de bandagem, também com o mesmo objetivo. Objetivo de elevação laríngea, tá? Dentro da voz, isso tem uma repercussão. Dentro da disfagia, isso tem outra repercussão. Então, até agora, o que a gente sabe é o seguinte, que de alguma forma a bandagem mobiliza a laringe. Ponto. Agora, 2 coisas me incomodam, quer dizer, não estou falando nem do N pequeno, não estou falando nem dos pacientes que foi primeiro você tem que fazer uma pesquisa, você faz em paciente rígido, não tem como fazer em paciente doente de cara. Mas nem nesse trabalho, o que me incomodou foi a colocação da bandagem. A colocação da bandagem, ela não seguiu um critério sensorial, ela não seguiu um critério motor, como a gente aprende nos cursos de bandagem, e é como se ela sobrepusesse o recurso, tá? Ela coloca uma bandagem, coloca uma segunda bandagem, né? E outra coisa, ele coloca várias bandagens, são 3 bandagens que são sobrepostas. Não que isso não seja eficiente, gente, não é isso. Só que a forma que você que você desenha uma metodologia, você tem que fazer um trabalho que seja reprodutível. E esse trabalho, essa forma, não é reprodutível. Não sei se algum dos alunos que eu fiz o curso com o pessoal aqui dos ex-residentes e residentes do pessoal aqui da USP, não sei se tem alguém aí. Rafa eu vi aí. Não sei quem mais estava aí, mas enfim. A gente fez uma reprodução disso e fez, inclusive, uma análise vocal em gráfico, etc, etc. A gente vê a diferença, a gente vê, enfim. Mas eu acredito que só de você colocar uma bandagem sensorial nessa região, você já vai ter diferença da mesma forma. Eu acredito, por que eu falo que eu acredito? Porque eu vejo isso na minha prática clínica.
Eu não tenho evidência do que eu estou falando, mas eu vejo isso na minha prática clínica. Transportando isso para a deglutição, isso a gente pode ter. Eles com certeza estão fazendo um trabalho que vai ser... daqui a pouco eles vão fazer com um grupo maior, um grupo controle de desfase, provavelmente. Daqui a pouco eles vão fazer com um grupo maior, e etc., que é o que a gente espera, né? Mas talvez esse trabalho não seja eficiente para o grupo de idosos, porque, de alguma forma, eles também, pensando que são idosos ou enfim, alguém que tem uma alteração muscular, o que me deu a entender é que aquela bandagem que eleva a laringe naqueles pacientes do grupo rígido, ela pode, de alguma forma, limitar a movimentação laríngea no grupo não rígido, no grupo com distúrbio. Então, eu fiquei um pouco preocupada com a forma da utilização que eles fizeram no trabalho. Uma vez eu fui fazer não lembro o que eu acho que eu falei num congresso da Sotierge, um tempo atrás, e tinha uma fono apresentando um trabalho que ela faz em vídeo de odontograma, e ela fez a aplicação de bandagem e viu a resposta. E ela falou assim, olha, a resposta dos meus pacientes não foi eficiente para dizer que teve alguma modificação com o uso de bandagem. Eu questionei, mas então, você usou tensão? Por que você não usou também bandagem sem tensão? Então, assim, eu acredito, gente, de verdade, que a bandagem sensorial ela tem uma resposta muito eficiente com esses pacientes. A gente tem que pensar que a bandagem, ela veio, né? Assistam a aula do quiroprata, pelo amor de Deus. Eu amo quiropraxia. Se eu fosse outra coisa, eu acho que eu seria quiroprata, que eu acho o máximo. A bandagem, ela foi feita exatamente para você modificar o seu movimento através de uma corticalização do movimento, ou seja, você vai colocar para o seu cérebro que alguma coisa está acontecendo no seu cérebro, né? Ou, perdão, na sua pele, que o cérebro vai ter que entender de alguma forma e vai ter que modificar a sua movimentação. Então, se a gente fizer esse raciocínio do uso de bandagem, talvez as bandagens sensoriais tenham muito mais eficiência na utilização. Eu tive a oportunidade de perguntar exatamente algumas coisas relacionadas a isso para o Dr. Kenzo. Eu fui lá, né, com o meu inglês piniquim, falar com ele com o inglês nipônico dele, a gente se entendeu no final das contas. E aí eu perguntei o que ele achava. Ele falou assim, que o efeito sensorial, ele vê que hoje, né, enfim, depois de 40 anos trabalhando com bandagem, o efeito sensorial, ele é muito forte nos pacientes. Que a gente não precisa de tensão, a gente não precisa de tanta tensão, de tanta bandagem, para a gente ter uma resposta eficiente. E a gente tem que pensar que como a gente trabalha como fono, a gente tem um efeito sensorial, a gente trabalha o tempo todo. O nosso trabalho, ele parte do princípio da organização sensorial para o motor. E a bandagem serve para isso, é uma organização sensorial para o motor. Eu acho que isso é o mais importante da gente fazer esse raciocínio com esses pacientes. Respondi a sua pergunta? Acredito que sim. Vamos lá. Vamos fazer mais uma, da Flávia? Ótimo. Você usa bandagem em bebês com fissura labial? Eu tenho um trabalhinho publicado no último Congresso de Disfagia de Ribeirão Preto, exatamente de um case que eu fiz com a criança, junto com o pessoal da mãe, Valéria, não sei se está aí, Valéria disse que ia ver. Com o pessoal do Hospital da Mãe, a gente fez um case sobre o uso de bandagem fissura lábio-palatal. Só que esse não foi o primeiro trabalho, e não foi o primeiro trabalho brasileiro com fissura lábio-palatal. O primeiro trabalho brasileiro com fissura lábio-palatal foi escrito em 2009 ou 2011, eu não sei, agora estou na dúvida, mas depois eu coloco para vocês também. Foi a fono Márcia Puccieri, que é uma fono do Rio de Janeiro que usa bandagem desde a década de 1980. É uma pessoa que tem uma experiência enorme com crianças neuropatas, em pediatria, em neo. E ela escreveu um trabalho junto com a Alda Yasukawa, a Patrícia Martin, etc, etc. E elas escreveram um trabalho falando exatamente disso. Do efeito do uso da bandagem nessas crianças, que a resposta para a cirurgia é mais eficiente. Porque o que se pensa é que, de alguma forma, quando você coloca a bandagem para fazer uma união, digamos assim, do lábio, você consegue, de alguma forma, mobilizar os dois cotinhos. Eu vou falar, né, coto, né? Não é coto, mas, enfim, os dois pedacinhos do orbicular, e você consegue uma mobilização maior dessa musculatura, e com isso, você com um músculo que se mobiliza mais, um tecido de pele que se mobiliza mais, enfim, você acaba tendo uma resposta mais eficiente no pós-cirúrgico.
Eu atualmente, foi muito legal a aula ontem do professor Marcos, atualmente tenho estudado muito a questão do dermato funcional, que é uma coisa que na fono a gente não estuda, mas que por conta da bandagem, eu fui correr atrás desse universo porque realmente tem muita coisa para a gente entender na fonoaudiologia, para a gente tratar melhor. E assim, o que eu vejo é que hoje tem muita resposta, tem muito trabalho dentro da dermato funcional, e ele falou isso ontem no trabalho, na questão da cicatrização, uso de bandagem e cicatrização. E até a professora, esqueci o nome, Paola Yanes, da Argentina, que deu uma palestra belíssima falando sobre o trabalho dela, né, na questão do linfedema, etc, etc. Ela também fala dessa questão da cicatrização e uso de bandagem, e ela trabalha, inclusive, no pós-cirúrgico, mas assim, no pós-cirúrgico não, durante a cirurgia, ela já coloca a bandagem, uma bandagem que tem que ser esterilizada, obviamente, para ajudar na cicatrização. Então, eu acredito que a bandagem, sim, pode ter um efeito interessante. O problema é que a gente não tem trabalhos que, digamos assim, corroborem o que a gente está falando, tá? E essa pergunta que eu tô respondendo, eu estou dando essa volta toda, por quê? Porque aí eu fui dar uma aula tem uns 2 anos para o grupo da Karina, o pessoal da USP, e aí a Karina me perguntou isso, eu respondi isso que eu falei, e ela falou assim, então, Ju, mas o pessoal do Centrinho não está indicando o uso de bandagem, seja micropore, seja o que for, bandagem rígida ou elástica, com crianças com fissura lábio-palatal. E eu perguntei por quê, e aí a gente também ficou sem uma resposta do porquê, sim ou do porquê não. E aí depois disso eu fui correr atrás, eu fui estudar, entendeu? Então assim, eu não tenho uma resposta do porquê que eles não indicam. Atualmente eu não trabalho em neonatologia, eu falei para vocês, tem 5 anos que eu não estou trabalhando na área, já fui staff de neo, mas eu hoje não trabalho na área. E aí o que acontece? Hoje eu tenho um trabalho só com adulto, né? Eu tenho uma pacientezinha em casa que é criança, mas assim, eu não tenho mais essa experiência. Então não pude dar continuidade a todo esse trabalho dentro de neonatologia. Mas, assim, eu acredito sim que a bandagem tem uma resposta boa para essas crianças, agora tem que ser colocada de uma forma que haja mobilidade de lábio. Você não pode restringir, limitar o movimento. Você tem que, de alguma forma, permitir que os movimentos sejam sincrônicos de um coto para o outro, né? Coto não, mas de um pedaço do orbicular para o outro. Porque o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Um lábio vem para cá e o outro lábio vem para cá. Você tem que trabalhar nisso ali de uma função. E no meu trabalho, na verdade, era um caso clínico só, foi um trabalhinho simples, mas foi a experiência que eu tive para poder te responder. A gente tentou fazer uma avaliação pensando, claro, totalmente subjetivo. A gente não tinha um exame mais objetivo, né, para tentar fazer uma resposta. Mas a gente viu o bebezinho sugando com a bandagem rígida, o bebezinho sugando com a bandagem elástica, o bebezinho sugando com a bandagem sem bandagem nenhuma. E a resposta com a bandagem elástica foi sensivelmente maior para a questão da própria sucção. Então, eu particularmente, pensando numa questão funcional, hoje, se eu estivesse trabalhando como staff de otorrino neonatal, primeiro, obviamente, conversaria com a equipe, tentaria trabalhar essa questão também em equipe, porque se a gente conseguiu fazer isso lá no Hospital da Mãe, foi porque todos os médicos, toda a equipe participou do projeto, tá? E eles vinham e questionavam pra gente. Vocês não podem colocar bandagem em criança com dentro da incubadora. E a gente, mas por quê? E eles assim, não, porque a incubadora ela tem tantos graus e a bandagem pode dissolver a cola e machucar essas crianças. Então a gente foi aprendendo na prática, foi um estudo totalmente empírico, mas a gente foi aprendendo na prática também com raciocínios de toda a equipe. Então isso foi muito legal. Então a minha resposta para você é, se eu trabalhasse hoje com essas crianças, eu usaria sim. Agora, eu não trabalho com essas crianças, então não posso dizer para você que eu estou usando. Legal. Certo? Não, show de bola a resposta. Juliana, vamos ver, porque já deu 1h30 de live. Sim. Eu queria ver sua disponibilidade, porque tem muita pergunta ainda. Se a gente poderia fazer mais uma semana que vem. Queria ver como é que está a sua disponibilidade. Eu acredito que tenha muito assunto, tem muita gente perguntando sobre vários assuntos. Eu acho que vale a gente fazer um repeteco aí dessa live com outros assuntos. Eu também dou uma pesquisada. O pessoal que estiver aí online com a gente, se puder mandar os assuntos, ou para mim ou para você, né, a gente já desenha um roteirozinho mais ou menos seguindo essa linha.
que você acha? Eu acho ótimo. Assim, eu tô agora lá no hospital, a gente mudou o plantão, tá fazendo 12 por 60. Então, tenho 2 dias de quarentena. Então, nos meus 2 dias de quarentena, eu tô à disposição de todo mundo. Ah, legal. A gente se conversa aqui no paralelo e aí a gente divulga depois a data certinha da semana que vem. Perfeito. Pra gente encerrar, fala um pouquinho, não sei se você tem. Agora a gente está com os cursos todos parados, né? Com a pandemia, tudo, adiou tudo. Mas se você tem algum curso com alguma data, alguma previsão, tudo. Uhum. Eu vi muita gente perguntando de curso online, se tem para disponibilizar, porque tem gente do Brasil inteiro assistindo. Me fala um pouquinho essa questão de curso aí que você dá. Então, na verdade, o que acontece? Eu, no momento, eu não tenho nenhum curso marcado, porque eu não tinha agenda no começo do ano mesmo. Eu estava sem agenda por questões pessoais, enfim. Então, não tem nenhum curso marcado. Eu tenho um grupo, né, de ex-alunos, né, que, na verdade, são hoje grandes amigos. E esse grupo está unido, eles estão me pedindo algumas coisas. Então, assim, caso eu faça alguma coisa para público, eu aviso. Mas, a princípio, eu não tenho nada. E também não tenho esse pensamento agora, porque eu estou focada no trabalho que eu estou fazendo lá no hospital, a gente está na linha de frente, estudando muito o que está acontecendo com essa doença. Então, eu, no momento, não tenho esse pensamento de fazer nada além do que eu já estou fazendo, tá? Mas, se eu tiver, eu aviso. Também... isso que eu ia falar, avisa assim para a gente divulgar, porque tem muita gente, até na minha área mesmo, as pessoas que perguntam para querer adquirir as bandagens, tudo, você conhece alguém que ministra curso, eu sou fono, já fiz. Muitos querem fazer reciclagem também, que já fez o curso, mas já fez bastante tempo, ou quer fazer uma reciclagem mesmo. Então, assim que você tiver, me passa, que aí eu também divulgo aqui para toda a minha rede aqui. Com certeza, pode deixar, com certeza. Bom, deve ter algum pessoal novo aí, de novo, só relembrando, se puder dar um print aí na tela, mandar pra gente repostar aí, pra gente fazer ver a nossa audiência aqui. Então eu me comprometo, a gente está divulgando uma data na semana que vem pra gente estar fazendo outra live. Fechado? Fechado, combinado então. Adorei, muito obrigado, viu, Juliana? Foi excelente a nossa live. Eu adorei também. Vocês viram que eu adoro falar, né? Fono, Ricardo, não dá pra ser uma horinha só. Fono fala pra caramba. Tá bom? Tá, Joia. Vamos dedicar próximo um período, não uma hora. Boa. Tchau pra você. Joia. Obrigado pelo convite. Tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Pessoal. Obrigado por estarem aí. Tchau.